Hello. Hello, hello. Esperar vocês entrarem. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos ter uma conversa sobre viagens, nomadismo, coragem e coisas do tipo. Hello, André, tudo bem? Seja bem-vindo, meu primeira pessoa a entrar. Tudo certo? Vou esperar um minutinho o pessoal entrar e já vou começar. Oi, Fátima, tudo? Tudo bem? Boa noite, né, pra vocês. Pra mim é bom dia, tô aqui com o meu café. 7 da matina aqui, gente. Com sono ainda. Dormi muito bem essa noite. Vamos lá, então. Eu vou começando, eu acho. E depois, quem for entrando, eu vou dando uma retomada. E vou linkando as coisas. Uma coisa na outra. Vamos lá, então, né, galera? Vamos, então, falar hoje um pouquinho, né, como eu tava dizendo antes, sobre viagem, sobre nomadismo. Vamos fazer um bate-papo, tá? A ideia aqui não é dar palestra, é fazer um bate-papo. Então, já vão pensando nas perguntas que vocês têm, que no final eu vou deixar uns minutinhos para vocês mandarem. Mas é isso, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre quem sou eu, um pouquinho da minha trajetória. Um pouco sobre viagem e linkar com o inglês também. E falar um pouquinho do Fly High, certo? Então, vamos lá, né? Quem sou eu, então? Quem é essa pessoa que vos fala? Eu sou a Lori, né? Então, eu sou prof de inglês desde 2011. E o engraçado é que, se eu for parar pra pensar, eu nunca quis ser prof, né? Eu nunca entrei na faculdade de letras pensando em dar aula, mas eu acho que tem coisas na vida que a gente escolhe, tem coisas que escolhem a gente, né? Então, no meu caso, a licenciatura, acredito que me escolheu. E tem sido um ofício bem lindo, né? Desafiador. Inegável que é desafiador, mas muito lindo. Posso dizer que hoje eu me encontrei muito no que eu faço, sou muito feliz no que eu faço. Apesar de todos os altos e baixos da profissão, né? A gente sabe que, principalmente no Brasil, a educação não é valorizada, né? Espero ainda viver para ver isso mudar. Mas, enfim, entrei na faculdade porque eu gostava muito de inglês e de literatura. E aí, isso foi me levando, né? De uma forma, assim, meio que natural, assim, para a sala de aula. Eu sou formada em português, na verdade, mas eu sempre tive mais demanda de aulas de inglês, então foi nisso que eu foquei, né? Apesar de dar aulas ainda de português e de literatura, mas de forma ainda mais esporádica, né? A demanda por aulas de inglês é bem maior do que de português. Então, essa sou eu, né? Prof de inglês, além de fotógrafa de vez em quando nas horas vagas, né? Quando o prof tem horas vagas, né? Como eu disse pra vocês, eu sempre gostei muito de inglês, né? O inglês, desde pequenininha, ele estava assim presente na minha vida, principalmente nas músicas, e eu escutava aquilo e eu dizia, cara, que legal, seria tão legal, né, poder entender o que essas pessoas cantam, o que esses cantores, essas bandas cantam, né? E aí, então, lá nos meus 15 anos, com o meu primeiro emprego, eu me matriculei numa escola de inglês, né? E foi, assim, a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida, né? Então, ou uma das melhores decisões, né? Mas tá no top 3, com certeza, né? Então, é isso. E aí,
nesse meio tempo, eu sempre quis aprender inglês para viajar também, né? Então, as músicas era uma motivação muito forte para mim. E as viagens, para mim, também era algo muito forte, porque eu sempre quis, eu sempre tive, né, o sonho de viajar para fora, de conhecer outros países, outras culturas, enfim. Mas por muito tempo, para mim, isso era uma realidade muito distante, sabe? Então, eu lembro que em 2008, eu acho, por aí eu comecei a estudar. Em 2011, eu comecei a dar aula na mesma escola onde eu estudava, inclusive. E aí a gente tinha, né, toda sexta-feira a gente tinha um evento que a gente chamava de TGI Friday, né? E aí a gente recebia convidados, enfim, que falavam das viagens e tal. E por muito tempo, pra mim, isso... Enfim, né, eu me dividi, assim, entre... Nossa, isso é uma realidade muito distante, porque exige, não sei, né, dinheiro, tempo, planejamento, tudo isso. E aquele questionamento, né? Será que um dia vai chegar a minha vez? Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E cá estou eu, né, em 2026, com 10 países visitados, assim, né? Posso dizer que eu conheço, assim, 10 países, mas já passei por uns 13, eu acho. Tava fazendo as contas esses dias, assim, entre escalas e coisas assim, uns 13, mas que eu conheço uns 10. Então, é isso, né? De forma bem resumida, essa sou eu e essa é minha trajetória. E aí, a minha primeira viagem internacional foi quando falei lá do TGI Friday, né? Então, a minha primeira viagem internacional foi quando eu já estava dando aula. Foi em 2015. Então, eu já dava aula há 4 anos, eu já era teacher há 4 anos. E eu fui para Malta. Malta é um país pequenininho, né? Uma ilha, um arquipélago, na verdade, na Europa. E passei um mês lá estudando, me encantei pelo país, enfim. E a minha primeira opção, né, para o meu intercâmbio não era Malta, era Londres, né? A gente tem aquele sonho clássico, né, dos lugares assim mais clássicos mesmo, né? Então, Londres, Estados Unidos, a minha primeira opção era Londres, porém, a libra estava muito cara na época. E aí eu lembro que Malta, apesar de ser euro, né, com o valor que eu conseguiria ficar 2 semanas em Londres, eu consegui passar 4 semanas em Malta. Então, foi assim, uma decisão também que eu não me arrependo, porque valeu muito a pena, e daí eu estudei, enfim, passei e tal. E aí, na época, como eu fiz muita coisa, assim, por conta, né, pra poder economizar mesmo, né, enfim, otimizar ao máximo os recursos que eu tinha e o dinheiro e tal, eu lembro que eu contratei, enfim, a escola, né, e a acomodação com uma agência, né, com uma agência de viagens, uma agência de intercâmbios. Mas muita coisa eu fiz por conta, né? Então, tipo, eu fui atrás de passaporte por conta, eu fui atrás, inclusive, de passagens por conta, né? Eles ofereciam, mas eu fiz por conta para conseguir valores melhores. E uma das coisas que eu lembro que me chamou muita atenção na época foi que eu tava lendo, né, sobre o país, sobre os lugares, sobre o que visitar e tal. E num blog, não lembro onde, enfim, eu li que pra entrar em Malta, né, não era exigido visto e tal, mas era preciso a vacina da febre amarela, né, porque Malta faz parte do espaço Schengen. Tá, e aí eu lembro que eu trouxe isso, né, pro pessoal da agência, pro rapaz da agência que tava me atendendo, né, que tava fazendo meu atendimento e tal. E ele não sabia dessa informação, ele não tinha me passado essa informação. E eu lembro que isso na época me chocou muito, né? Porque eu disse assim, gente, imagina, né? Eu não sei se ele esqueceu, eu não sei, na verdade. Na verdade, ele me disse que ele não sabia. A verdade foi essa. Ele me falou que ele não tinha essa informação. E aí, obviamente, eu fui atrás e eu fiz, né, gente? A vacina é oferecida pelo SUS, enfim, gratuitamente, só precisa agendar e tal. E eu fiz, né? Peguei o certificado e, enfim, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei pensando, gente, vocês imaginam
se eu planejo tudo e, né, embarque, acomodação, blá, 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 blá. E eu chego na Europa e na hora da imigração eu não consigo entrar por causa de um detalhe besta desses, né? Porque vamos combinar, né, gente? Não faz assim o menor sentido. Às vezes eles não pedem, né? Nem sempre pedem na imigração. Mas, sim, é obrigatório, né? Então, eles podem, sim, pedir. E eles podem te barrar de entrar, porque é obrigatório, né? São leis do país. E aí eu fico pensando, gente, imagina, né? Se eu fizesse tudo isso, o tamanho da minha frustração, né? Porque eu tinha economizado por anos e era um grande sonho meu, né? Então, teria arruinado minha viagem, com certeza. Tá. Enfim, eu fiquei com isso na cabeça, enfim, foi algo que eu nunca me esqueci, me marcou muito, assim, na época, mas deu tudo certo, né? Então, fiz meu intercâmbio, voltei e tal. E aí, recentemente, eu me tornei nômade digital, né? Então, já faz pouco mais de 4 meses que eu tô viajando, né? Eu saí do Brasil em fevereiro, e aí eu retornei a Malta, eu voltei pra Itália, porque eu também fui pra Roma alguns dias naquela viagem. E agora eu tô na Ásia, né? Tô na Tailândia. Passei por 8 países, assim, nessa trajetória desde fevereiro, né? Desde entre escalas e tudo, né? Cheguei em Lisboa, cheguei na Europa por Lisboa, depois fui pra Roma, então fui pro Vaticano, pra Malta, daí, enfim, cheguei aqui na Ásia pela China e agora estou na Tailândia. Tá, beleza. E aí, nesse meio tempo, eu já tava, né, estruturando, assim, o meu curso de inglês para viagens, porque já era algo que eu tava, assim, pensando há um tempo, maturando, né, deixando ali em banho-maria. Mas o Fly High, ele sempre começou assim com esse propósito, sabe? Eu vou ensinar inglês para viagem, então assim, eu vou, sei lá, né? Ensinar frases que as pessoas precisam saber para viajar para outro lugar, então como pedir alguma coisa no restaurante, como chamar um Uber, como, sabe? Frases, expressões básicas que ajudariam, né, nesse tipo de situação que todo viajante enfrenta. E aí eu comecei a estruturar o Fly High, montar os módulos, montar as aulas, e eu me dei conta que sim, o inglês é uma parte muito importante desse processo, mas ele não é a única, né? Porque a língua, ela é uma das, não vou dizer percalços, né? Mas é uma das coisas que nos assustam, assim, quando a gente vai tá tomando uma decisão desse tamanho, dessa magnitude, né? Então, o Fly High, ele começou com esse propósito, né, de ensinar inglês para viagem, de ser um curso assim, de Travel English, e ele acabou se ampliando muito, né, porque então eu acabei incluindo nele esse tipo de situação, né? Então, tudo que tu precisa saber antes, durante e inclusive após, né, a tua viagem. Então, hoje eu digo assim que o Fly High, ele é um curso preparatório, né? Então, tanto sobre parte burocrática, em questões assim de visto, de passaporte, de saúde, né, vacinas, né, como esse caso assim que eu mencionei para vocês, até questões, né, financeiras, como se organizar financeiramente. Então, ele é um curso, assim, bem completo, apesar de não ser um curso extenso, mas ele é um curso bem completo, que trata, assim, do que tu precisaria, né, para se preparar para uma viagem e não passar perrengue em viagens, né, porque passei alguns. Então o Fly High é Oi, Liz, tudo? O Fly High é isso, sabe? Ele é um curso anti-desespero e é um curso, assim, pra te dar voz, né? Pra quando tu precisa resolver as coisas, né? Mesmo que tu passe perrengue, como resolver, espero que vocês não passem nenhum, obviamente, né? Porque, enfim.
Mas ele é um curso, assim, para evitar perrengues, né? Tanto linguísticos, quanto burocráticos, quanto financeiros, quanto, né? Enfim. E para que vocês saibam o que fazer, né? Para vocês aproveitarem, assim, o máximo da viagem de vocês. E terem as melhores memórias possíveis, né? Desse período. Porque eu acredito, sim, que viajar é muito transformador. Que uma experiência dessas, ela tem poder, assim, de mudar a tua vida, assim, pra melhor. Mas eu sei que não é uma decisão fácil, eu sei que exige muita coragem, e vocês têm me relatado muito isso, né? Eu tenho ouvido muito, assim, de vocês, principalmente, eu tenho viajado bastante, assim, nos últimos anos, mas, principalmente depois que eu me tornei, né, estou nômade, vocês têm me dito muito isso, né? Ai, nossa, queria ter a tua coragem, nossa, tu é muito corajosa. E sim, né? Não vou dizer que não, exige, assim, muita coragem, principalmente para viajar sozinha, né? E de forma, assim, mais livre, digamos, como estou viajando agora. Mas, enfim, eu acho que coragem também é um músculo, assim, que a gente desenvolve, sabe? Então, a gente não acorda, assim, de um dia para outro, assim, né, dando grandes passos, sabe? Eu acho que é pouco a pouco. Então, explicando de forma resumida, é isso, né? Então, o Fly High nasceu desse desejo, né, de ajudar pessoas, né, que é algo que eu faço desde 2011, ensinando e dando aula, né, com o inglês, e aí essa parte, assim, o desespero acabou entrando meio que por necessidade mesmo, sabe? Porque eu vi que não faria sentido ensinar só a parte linguística da coisa, né? Porque os perrengues que eu tive vários, né? Enfim, na primeira viagem eu fui furtada, depois eu tive, assim, umas questões, assim, de saúde, posso dizer saúde, né? / acidente, porque, enfim, me machuquei, né? Enfim, questões de documento, questões de, sei lá, celular que não funciona. Então, eu já passei algumas situações, assim, bem desconfortáveis. E eu pensei, gente, né, eu não posso ignorar isso, eu preciso incluir isso, porque é muito desesperador, né? Principalmente quando tá viajando sozinha, porque eu sempre viajo sozinha. É bem desesperador, sim, quando isso acontece, né? Não vou dizer que não. Então, o Fly High nasceu dessa necessidade. Hi, Felipe. How are you? Good? I'm good. How about you? Então, é isso, né? O Fly High nasceu, assim, com esse propósito, podemos combinar de fazer uma live juntos. Vamos falar depois sobre isso. Então, o Fly High nasceu dessa necessidade, sabe? Dessa experiência, né, que eu venho vivendo desde 2015, viajando, como eu falei pra vocês. E desse propósito, dessa necessidade, sabe? De fazer com que as pessoas não se coloquem, assim, nessa situação desconfortável e evitem ao máximo esse tipo de problema, né? Que não é só linguístico, como eu falei. Né? Então, o inglês, sim, ele é importante, ele abre muitas portas. A gente teve a situação, né? Vocês viram essa semana a situação do juiz? Todo mundo viu, né? Obviamente. Do árbitro, né? Enfim, aliás, né? Esse é outro tópico, mas eu tenho uma opinião, assim, bem diferente da maioria das pessoas sobre esse assunto. Tem um reel sobre isso aqui, inclusive. Mas a coragem também entra aqui, né? Entra nesse tópico. Porque, sim, concordo que o inglês dele está longe de ser perfeito, né? Que o sotaque dele era forte, digamos assim. Porém, tem que ter muita coragem, né? Pra falar numa língua que não é tua ao vivo para milhões de pessoas, né? E ainda tomando uma decisão que impactava, né, o jogo de forma significativa. Então, acredito sim que o inglês dele poderia ter sido melhor, né? Porém, acho que ele foi, sim, muito corajoso, né? E, assim, se eu tivesse que resumir o sentimento que eu teria sobre isso, seria orgulho, né? E não vergonha. Estaria bem longe de ser vergonha.
sobre isso. O que vocês acham dessa situação? Qual é a visão de vocês? Me contem aqui enquanto eu tomo meu café. Não vi, Felipe. Vou olhar depois, então. Tu mandou agora? Não cheguei a ver. O que vocês acham dessa situação? Me contem aqui. O que vocês sentiram quando vocês viram? Vocês viram ao vivo? Vocês estavam acompanhando o jogo ou vocês viram depois, quando virou meme? Eu vi depois, porque eu tava dormindo, né? E aí eu acordei e no meu direct... Ah, mentira, foi no meu WhatsApp. Uma pessoa me mandou. Então eu acordei e... Vocês que me mandaram o vídeo que virou meme. E aí as pessoas me pediram pra fazer um react, né? Pra dar a minha opinião sobre isso. E aí achei importante falar assim da questão da coragem e do quanto a gente se limita, né? Por esperar perfeição. Por esperar ter o sotaque nativo, dominar todas as estruturas e blá blá blá. Então, né? É bom pra gente refletir um pouco, né? Esse tipo de situação. Beleza. Vocês têm dúvidas? Vão aí pensando nas dúvidas de vocês pra vocês mandarem depois. Então agora, eu queria falar pra vocês, queria apresentar então o Fly High, né? Já falei assim por cima, mas eu queria então falar assim de forma mais específica. Sobre os módulos, sobre o que vocês vão encontrar aqui, sobre pra quem não é. E depois eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, tá bom? Me digam se vocês estão aí, estão acompanhando? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Acho que sim, né? Vocês estão mandando aí mensagem. Hi, Cindy! Temos aluna minha aqui! Hello! Aí também é... Cindy, que horas são aí? Não é madrugada aí, mulher? Pelos meus cálculos, não sou a melhor pessoa do mundo em matemática, mas pelos meus cálculos é madrugada aí na Europa, não é? Mulher de Deus. Vamos lá, então. Vamos falar da estrutura. Dividir, então, o Fly High em módulos, como eu falei pra vocês. E aí, em cada módulo, eu trato tanto das questões linguísticas, né? Então, vai ter aulas de inglês, né? Nesses módulos, mas não só, né? Então, o que tu precisa saber, né? O que é informação relevante e essencial, eu diria. Para aproveitar da melhor forma, né? Então, hoje, o Fly High está dividido em 13 módulos. 13, porque o primeiro módulo é o módulo 0, que é o pré-embarque. Então, módulo 0, que é o pré-embarque. Então, aqui eu falo, né, quem eu sou, qual que é a minha experiência, o que é o Fly High, basicamente isso que eu falei aqui pra vocês, né? Pra quem que ele é, pra quem que ele não é. Falo de aspectos, então, da comunicação em geral, né, do que é a comunicação, de quais são as funções dela, dos fatores que influenciam, e ele é um mini guia, né, então, de como usar aqui o curso, né, de como aproveitar, assim, o melhor, né, do curso. Inclusive, aqui eu coloquei algumas estratégias para aprendizado de inglês no geral, né. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o Fly High não é um curso para quem quer se tornar fluente em inglês, tá? Eu tenho várias ressalvas, inclusive com isso, né? Com cursos gravados de inglês, porque, gente, o inglês é uma língua, né? E como uma língua, a gente precisa falar, né? Para realmente aprender, para realmente se tornar fluente. Então, eu tenho várias ressalvas com vários cursos gravados de inglês, porque eu acho que muitas vezes as pessoas compram, né? Os alunos compram,
E aí eles não praticam, né? Eles só assistem às aulas, e assistir de forma passiva não resolve a vida, né, gente? É a mesma coisa que vocês assistirem um vídeo de pessoas treinando, pessoas malhando e não irem para a academia. Ninguém vai ficar fitness desse jeito, né, galera? Então, eu faço essa observação aqui, né? E inclusive eu trago técnicas que vocês podem usar para ampliar os estudos de vocês, né? Então, né, fiz ali o Fly High, e aí depois disso eu preciso desenvolver mais o meu inglês, né? Meu inglês tá ali no nível A2, B1, enfim, sei lá, e eu quero evoluir, né? Eu quero, sei lá, chegar à fluência e tal. Então, trago aqui técnicas, enfim, né, para vocês poderem estudar e vocês fazerem isso de forma, assim, até autônoma, né, se quiserem, né. Então, aqui eu falo de ferramentas que vocês podem usar, como usar tradutor, como pedir para alguém falar devagar, tarará, tarará. Então, tem partes, assim, bem relevantes aqui, por isso que eu coloquei, né, tudo no módulo 0 e como um pré-embarque mesmo, né, tipo, o que saber antes de ir. Aí a gente tem o módulo 1, então no módulo 1 eu falo então sobre aeroporto, embarque e voo, que é uma das partes mais tensas da viagem, eu sei, para a maioria das pessoas, porque sei que as pessoas têm sim medo de voar, né, algumas. A parte ali da segurança, né, imigração e tal, tudo isso também, né, então é uma área tensa, digamos assim, né, gente? A gente fica ali, meu Deus, o que eles vão falar? O que eu vou ter que falar, né? Será que vou ter que responder o quê? Então, sei que é uma área tensa, sei que é uma área que deixa muita gente insegura. Então, aqui eu conto, né, o que falar, o que não falar, trago, né, expressões-chave para vocês, tudo isso. Coisas relacionadas à segurança também, que eu acho muito importante, né, galera? Principalmente para quem viaja sozinho ou sozinha. Então, trago dicas, né, relacionadas a isso também. Então, é isso. No módulo 1 e módulo 2, né, é sobre aeroporto e chegada no destino, né? Que daí também envolve aeroporto, visto, perguntas comuns, pegando a bagagem, né, saindo do aeroporto. Gente, nessa viagem, deixa eu contar, vou fazer um off aqui no roteiro para contar uma viagem, para contar um relato para vocês. Nessa viagem eu tive a minha mala destruída pela TAP. Muito obrigada, TAP, né? Então, cheguei uma mala nova, gente. Eu tinha comprado assim há dias, sabe? Enfim, fazia menos de uma semana que eu tinha comprado. Não era uma mala barata. E a TAP simplesmente destruiu a minha mala. Então, contarei aqui para vocês também como agir nesse tipo de situação, o que fazer, né, o que não fazer, porque, enfim, são imprevistos, né, são perrengues, que eu sei que são perrengues chique, né, eu sei que só passa por esse tipo de perrengue quem viaja, mas frustra muito, né, gente, é bem cansativo, porque, imagina, né, você se programa para tirar férias, para viajar, para relaxar, e aí chega no destino e ainda encontra a mala destruída, né, cheia de buraco, que eu não sei como é que a TAP conseguiu aquela proeza na minha mala, assim, ela ficou destruída, parecia que tinham passado por cima com o avião. E aí, enfim, né, o que fazer, o que não fazer, o que né, pode ser feito, quais são os nossos direitos nesse tipo de coisa. Beleza, próximo módulo, então, que é a acomodação, né, então, hotel, Airbnb, sei lá, né, o que for, né, como resolver problemas, então, nessa situação, como pedir coisas, vocabulário, eu trago muito vocabulário no curso, né, que é o que vocês vão precisar, então, vocabulário relacionado a isso. Módulo 4, então, é sobre deslocamento. Não, tô só aqui, Felipe. Tô só aqui no Insta. Agora é só aqui no Insta. Então, módulo 4, deslocamento. Então, táxi, né, aplicativos, né, de mobilidade, tipo Uber, enfim, e outros, né, porque conforme o destino que vocês forem, o Uber não é o mais utilizado, ou às vezes nem está disponível. Então, transporte público, como é que aluga carro, enfim, como é que pede direções, né, então, vocabulário básico para isso.
Módulo 5, então, que daí é sobre compras, compras, serviços e atrações. Então, aqui eu incluí, então, lojas, restaurantes, café, inclusive sobre restrições alimentares, porque eu sou vegetariana. Então, eu tenho, sei lá, alergia ao glúten, eu tenho não sei o quê. Então, né, como indicar isso nos estabelecimentos, como, né, não comer algo por engano, seja por uma questão de saúde, de opção ou whatever. Que mais? Pedir a conta. E daí, pessoal, o que é legal, tá? Porque em cada módulo, né, como eu falei, eu vou mesclando. Então, coisas assim, linguísticas, coisas de segurança, coisas culturais. Porque, por exemplo, a questão da gorjeta, né? Existem alguns países, alguns lugares em que a gorjeta ela é meio que esperada, meio que obrigatório. Existem alguns lugares em que a gorjeta, por exemplo, ela é whatever, né? Tipo assim, se tu achou que tu foi bem atendido, bem servido, tu, né, contribui, tu ali, né, dá a tua contribuição pro garçom, teu extra. E existem lugares que isso, inclusive, é visto de forma negativa. Então é muito doido isso, né, gente? Então eu sei que assim, né, parece coisas assim meio básicas quando a gente vai viajar pelo um país pela primeira vez, mas é que são muitas coisas também, né? São muitos detalhes, então eu trago isso aqui para vocês de forma estruturada, de forma organizada, né? Enfim, né? Eu coloquei, né, por exemplo, essa questão aqui da gorjeta porque me veio aqui à mente, né? Quando a gente vai comer fora, quando a gente vai, né? Como é que a gente lida com isso? Claro que a gente, né, deveria pesquisar antes, mas às vezes são coisas que a gente nem se dá conta, né? Módulo 6. Então, no módulo 6 eu falo sobre dinheiro, câmbio, pagamentos. Então, eu falo aqui de formas, né? Da melhor forma para fazer isso, para aproveitar o melhor câmbio, né? Falo de questões, então, de IOF, cartões, né? Cartão pré-pago, blá, blá, blá. Voucher, desconto para turistas, blá, blá, blá. Então, aqui é uma parte mais burocrática, digamos assim, né? Mas extremamente necessária, né? Porque qualquer centavo que se economiza, ainda mais em euro, né? Ou em dólar, faz diferença, né, galera? Que mais? Módulo 7. Módulo 7, então, sobre segurança. Então, aqui eu falo, né, sobre aplicativos, documentos, backup, embaixada. Trago algumas estratégias, né? Então, por exemplo, né? Questão das redes sociais. A gente sabe que quando a gente tá viajando, a gente sempre quer postar e mostrar pro mundo, né? O que a gente tá fazendo, o quanto a gente tá aproveitando e o quanto a viagem tá sendo incrível e tal. E sei que isso, né? Algumas pessoas já fazem intuitivamente, outras não. Mas a questão de postar, né, postar ao vivo, né, postar as coisas no momento que elas estão acontecendo. Gente, isso é bem sério, né, porque a gente nunca sabe, né, onde é que o nosso post vai chegar, onde é que o nosso, mesmo que seja no stories, né, a gente nunca sabe quem vai ter acesso àquilo, então eu digo que, na medida do possível, vocês sempre evitem de postar no momento em que vocês estão fazendo as coisas, porque, não sei, né? Eu acho que existem coisas que é bom a gente evitar, né? Alguns problemas, assim, algumas coisas que é bom a gente evitar. Então, tira a foto ali, faz teu vídeo, posta depois, né? Saiu do lugar, posta, não tem problema nenhum, mas nem sempre precisa postar assim no momento que as coisas estão acontecendo. E isso também libera a gente de uma certa carga, sabe? Uma certa carga emocional, porque eu senti muito isso, assim, no meu intercâmbio, sabe? Eu sentia que eu, tipo, tava vivendo, mas não tava. Então, eu senti essa necessidade, assim, sabe? De postar o tempo todo, de estar o tempo todo online, mesmo que conversando com pessoas e tal. E agora eu tenho, assim, aprendido a me desapegar, assim, disso cada vez mais, sabe? Então, ainda posto muita coisa, assim, da viagem, né? Até porque, né? Enfim, as redes sociais pra mim é algo que faz parte do meu trabalho, né, galera? Porque trabalho hoje só de forma online, então eu prospecto alunos por meio das redes sociais. Porém, eu tenho desapegado, assim, um pouco disso, sabe? Inclusive, uma aluna minha me falou,
essa semana. Nossa, mas tipo, já faz 3 meses que tu tá na Tailândia. Eu disse, pois é, não parece, né? Ela disse, meu Deus, mas eu não te vejo postar nada. Eu disse, sim, mas eu estou, né? Tipo, ai, tu não vai nos lugares, tu não vai nos templos, tu não vai nisso aqui. Eu disse, sim, eu vou. Eu só não estou postando. Eu não estou postando, tipo, né? Ao vivo, pelo menos, né? E se tu for ver, né, no post não tem muito, né? Eu posto mais nos stories mesmo, né? Pra quem já tá por aqui e, enfim, até deixei salvo nos destaques, né? Mas, enfim, eu tenho postado bem mais nos stories do que no feed. Vamos ver se eu melhoro isso para as próximas semanas, porque eu sei que eu poderia alcançar mais pessoas, né? Se eu postasse mais no feed. Mas, enfim, né? Só retomando, então, essa questão de postar, desapegar, assim, um pouco, sabe? Do postar, assim, ao vivo. Onde estávamos? Segurança, né? Então, imprevistos, módulo 8, né? Tudo aquilo que eu falei pra vocês, então, e aqui aqui eu faço uma abrangência, assim, dos principais imprevistos que já aconteceram comigo e que podem acontecer com vocês. Então, sei lá, perdi algo, voo atrasado, voo remarcado, voo perdido. Bom, aqui eu já tive os 3, né? Já fui sorteada, assim, com os 3, tanto atrasado, quanto remarcado, quanto perdido. Não estou me sentindo bem, né? Então, questões de saúde, tô perdido. Falo também, assim, de uma parte, assim, mais burocrática, então, questões de site, de embaixada, como a questão da vacina da febre amarela que eu falei antes. Então, né, meio que um apanhado geral de como evitar perrengues, porque, como eu falei, eu acho que nada como a prevenção, né, galera? Aprendi isso muitas vezes da pior forma, né? Então, nada como a prevenção, se a gente puder evitar, né, os perrengues, faremos isso, mas também como resolver, né, caso aconteçam. Então, módulo 9 eu falo dos aplicativos e dos sites que são úteis, né, e que eu uso e como eu organizo, enfim, o que eu uso, o que eu acho essencial, o que eu acho que pode ser útil e tal. Aí eu tenho o 10, que é um checklist, então, para embarque, então, o que a gente precisa fazer e, né, não esquecer antes de embarcar. Inclusive, gente, né, tô falando aqui das aulas, enfim, mas eu tenho vários, né, cada módulo também tem vários materiais, então eu indico sites, eu indico, tem material extra para vocês estudar, tem material para imprimir, tá? E aí, temos os módulos 11 e 12, tá? O módulo 11, então, ele fala, então, de oportunidades pelo mundo, então, seja para vocês, né, trabalharem ou estudarem, ou, enfim, né, falo aqui de tipos de intercâmbio, falo de como estudar e de como trabalhar no exterior, né, então, recursos úteis que vocês podem usar, né, ou pesquisar, ou buscar informação sobre universidades, né, sobre empresas que estão contratando, seja empresas remotas ou não. Então, trago aqui uma luz para que vocês possam, se quiserem, né, morar ou passar um período assim mais longo no exterior ou trabalhar remotamente, que é o que eu faço hoje. E o módulo 12 é a nossa comunidade, né, então onde a gente troca ideia e se ajuda e tira dúvidas e apoia uns aos outros. Então, aqui a gente tem as lives, a gente tem no mínimo 2, a gente tem um encontro individual comigo nessa turma, grupo de suporte e alguns cupons de desconto. Então, aqui eu chamo da nossa tripulação, a comunidade. Porque é isso, né? Assim que eu me sinto. E aí, o que é legal também, né, gente? Porque eu comecei, como eu tive, assim, a ideia do Fly High recentemente, e eu tô, assim, nessa jornada de nômade digital, o legal é que o Fly High, ele foi sendo montado e estruturado e gravado enquanto eu viajo o mundo, né? Porque a primeira aula, eu lembro que eu gravei no aeroporto de Caxias, né? Inclusive, no dia, eu achei uma coincidência muito bonita, porque foi no dia em que faziam 10 anos que eu tinha embarcado para o meu intercâmbio, então eu achei uma coincidência muito bonita. Foi uma aula curtinha que eu gravei no aeroporto de Caxias, na Serra Gaúcha, e aí fui gravando, né, aulas
em Malta, fui gravando aulas aqui na Tailândia. Inclusive, estou reestruturando alguns módulos e tal. Então, eu literalmente estou vivendo, né, o que eu ensino para vocês. Então, de forma bem resumida, né? É isso que o Fly High entrega. E aí, agora eu quero saber de vocês. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm planos de viajar, se vocês já sabem para onde vocês querem viajar, quanto tempo dura a parte do curso? Bah, não sei, André, não sei quantas aulas, nunca fiz esse cálculo de quantas aulas tem, mas são, deixa eu ver, são 13 módulos, bah, eu não sei, eu não queria chutar e, tipo, te dar um número errado, sabe? Mas eu posso te responder depois, tá? Mas não sei, são 13 módulos, né? Contando a comunidade, enfim. E as aulas geralmente são curtinhas, tá, galera? Eu tentei fazer dessa forma, porque eu sei que muita gente, inclusive, assim... Eu sei que a gente vive num mundo, assim, caótico, né? Num mundo que tá tentando nos engolir. Então, o que eu optei por fazer? Eu optei por fazer mais aulas e mais curtinhas, né? Então, eu optei por dividir ele bem pra vocês conseguirem assistir também, porque eu sei que muita gente compra os cursos e acaba, né, desanimando de assistir, porque, uma aula de 40 minutos, uma aula de 50 minutos, uma aula de 30 minutos que seja, e é difícil a gente parar e assistir uma aula de 30 minutos, né, vamos combinar. Então, eu tentei dividir, na medida do possível, as aulas para serem aulas curtas, práticas, e vocês já poderem, né, pôr alguma coisa em prática, né, ou seja, pesquisar alguma coisa, ou seja, enfim, inclusive para vocês reverem durante a viagem, se vocês precisarem, né? Então, tentei dividir dessa forma para que as aulas sejam mais curtas e mais práticas, digamos assim. Vamos combinar depois, Felipe. Se tu me manda mensagem, depois eu te respondo lá. Daí a gente combina um dia pra gente fazer, beleza? Eu não tô acompanhando muito, gente, na verdade, aqui. Eu tô vendo... Deixa eu ver se tem alguma mensagem que eu não li. Acho que não, né? Acho que era essa do Felipe e tal. E do André. Então tá. O que eu tava falando, galera? Então era isso, né? Eu tava falando das aulas sobre o André. Eu tentei fazer as aulas de forma assim mais curtinha, pra ficarem mais práticas mesmo, porque tempo tem sido um recurso escasso, né, pra todo mundo, eu acredito, né, galera? Não sei pra vocês, me contem. Ou tá tudo bem por aí, tá todo mundo com a agenda livre e sem muitos compromissos e de boas. Me contem se é só por aqui que a vida anda tentando me engolir. Ou se vocês também estão sempre correndo. Eu acredito que vocês estejam correndo, como eu, né? Então, tentei fazer assim, dessa forma. Beleza, galera? Me contem, então, vocês têm viagem planejada? Vocês sabem para onde vocês... Eu tenho percebido isso, sabe, André? Até nas aulas que eu faço, né, de forma síncrona com os alunos, né? Geralmente a gente fazia, né, enfim, até um tempo atrás, eu trabalhava de forma que eu fazia 2 horas semanais com os alunos. E eu percebo, assim, que a evasão é muito grande. Os alunos não conseguem mais fazer 2 horas semanais. Então, eu digo, né? Vamos lutar com os recursos que temos, né? Antes 1 hora do que nada, né? Se não consegue fazer 2 horas, fazer 1 hora, né? É o ideal? Não é, né? Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. But... melhor 1 hora do que nada, né? Que nem academia, né, gente? Não tem tempo pra fazer 1 hora por dia, faz 40 minutos, né? Não tem tempo pra ir 5 vezes por semana, vai 4, vai 3, faz o que está dentro do possível também, né? Então, me contem, vocês já têm
viagem assim nos planos? Exatamente, Fátima. E todo mundo tem relatado isso, né? Todo mundo, sim, todo mundo. Fazer o quê, né, galera? A gente vai tendo desafios diferentes, né, durante a vida e cabe a nós nos adaptarmos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre tento encontrar uma solução para as coisas, sabe? Então, eu tento pensar dessa forma, né? Se tá difícil, se tá corrido, eu vou pensar como é que eu vou solucionar isso, né? Então, vamos fazer as aulas mais curtas, vamos fazer, sei lá, menos vezes por semana, como eu disse pra vocês, né? Eu acho melhor isso do que deixar de fazer, né? Acho que tudo na vida, né? A gente trabalha assim com juros compostos, digamos assim, né? Todas as grandes coisas da vida, a gente um papo meio coaching assim agora, né? A gente são resultados do acúmulo, né? De pequenas coisinhas. Então, um relacionamento não se constrói de um dia para o outro, né? É dia a dia. Então, aprender inglês, juntar dinheiro, coisas assim, né, gente? Um bom emprego, uma carreira, são pequenas decisões que nos levam a estar cada vez melhor, cada vez mais. O que seria de nós se não fossem os desafios? Exatamente. Exatamente. E isso é muito importante, né? Que bom que tu trouxe isso, Fátima, porque isso é muito importante, né? Para a evolução de tudo na vida, né? Inclusive do inglês. Eu digo para os meus alunos, né? Que uma das técnicas, né? Uma das estratégias que eu gosto muito que os meus alunos façam é que eles coloquem o inglês como parte da rotina deles, sabe? Então, mesmo que, não tenho tempo, né, para estudar inglês. Tu tem tempo, nem que seja 5, nem que seja 10 minutos por dia, né? Não precisa ser sentar aqui com o meu livro de gramática, com o meu dicionário, com o meu caderno, com o meu sei lá o que, e fazer exercícios, né, à mão, como fazer os incas e os maias. Isso é importante? Claro que não vou dizer que não, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? E fazer isso por um tempo mais longo, como eu tava falando, né? Mas é incluir o inglês na rotina. Então, seja numa série, seja numa música, seja, né, sei lá, né, em algum conteúdo que a gente consome mesmo. E aí essa questão do desafio que tu trouxe, Fátima, se aplica aqui também, porque o conteúdo que tu consome, ele tem que estar sempre um nível levemente, claro, né? Acima do que tu conseguiria dar conta, digamos assim, sabe? De novo, né? Vem de novo assim a metáfora da academia. Se tu for pra academia e tu carregar, enfim, né? Sempre o mesmo peso, não vai sentir muita evolução, né? Então tem que ter sempre aquele leve, aquele mini desafio pra tipo, estou evoluindo, né? Tem que ser leve, de novo, né? Pelo amor de Deus, não é pra chegar e fazer 150 quilos no leg press, assim, de primeiras, tu nunca molhou na vida, but é importante a gente se desafiar, assim, de forma gradual, né? E controlada. Porque é assim que a gente evolui, né? Mari, tudo? Como você está? Tá aí a Mari, ó, é verdade ou não é, Mari? Temos aí, fala, Mari, tava falando da questão de evolução, né, e de como a gente evolui linguisticamente no inglês, de quanto é importante a gente se desafiar, assim, gradualmente e levemente. Então, né, é isso, né, não é pra ser assim, meu inglês é A1, eu vou colocar uma série 100% em inglês sem legenda. Não é isso, né, galera? Mas tem que ter esse mini desafio, esse leve, trabalhando, preparando aulas. Domingo à noite aí, né, pra vocês. Nossa, já fiz muito isso no final de semana, Mari. Pra mim aqui é segunda, né, eu já tô começando aqui a semana. Tô aqui com o meu café. 7 da manhã aqui pra mim, mas
pra vocês, né? Eu lembro, assim, que final de semana era época de deixar a semana organizada, né? Preciso fazer as minhas, não fiz as minhas dessa semana ainda. Mas é isso, né, galera? Então, o desafio, assim, o crescimento, ele se dá por isso, né? Ele se dá por esse leve desconforto que a gente se permite. E vale para o inglês e vale para as outras coisas, né, gente? Dá para linkar com a questão, assim, da coragem que eu falei antes, né? Então, quando as pessoas me relatam assim, nossa, Lori, como tu é corajosa de fazer isso, eu não teria essa coragem, eu tenho vontade, mas eu não tenho essa coragem. Eu digo, galera, todos temos medo, né? Eu também. E por muito tempo eu dizia, né? As pessoas me pediam, nossa, Lori, tu não tem medo de viajar sozinha, tu não tem medo? E eu dizia que não. E aí, ultimamente, eu passei a responder isso de forma diferente, né? Eu digo, gente, tenho sim, né? O medo é inerente ao ser humano, todos nós temos medo, porque somos humanos, né? Mas eu acho que o importante é não deixar o medo te paralisar, sabe? Se preparar, obviamente, né? Seja com inglês, seja com buscar informação, né? E desenvolver, né? Desenvolver essa coragem aos poucos, né? Falei com uma menina também, né? Essa semana que ela me disse algo do tipo, né? Eu gostaria muito, mas eu não tenho coragem. Eu disse, gente, coragem é um músculo, né? A gente não acorda um belo dia e diz, nossa, hoje eu acordei sem medo, hoje eu vou comprar uma viagem, assim, só de ida pro outro lado do mundo. Não é assim, galera, né? É aos pouquinhos, como isso vale pra tudo, exatamente. Sabe, se permitir, né? Um dia ir pro cinema sozinha, um dia dar uma volta sozinha, aí depois, sei lá, ir para um show sozinha, ir para um pub, ou na questão da língua, né? Falar com alguém, né? Tem gente que estuda inglês e não pratica inglês, aí como é que vai falar, né? Aí fica julgando o tal do árbitro lá, né? Fica julgando lá o inglês do árbitro, enquanto chega na aula de inglês e fala I have 30 years. Eu não consigo entender essas coisas, gente. Fico meio indignada com essas coisas, sabe? Então é isso, né? Coragem é tipo um músculo, né? A gente desenvolve e é gradual, assim. Eu acho que é isso. Mandem as dúvidas. Vocês falaram antes, o André falou alguma coisa antes do... Peraí, deixa eu voltar aqui. Vocês falaram antes de onde? Japão e Coreia. Pois é, nunca fui para nenhum dos dois ainda, porém, né, estou na Ásia e assim, gente, minha primeira vez na Ásia. Estou ainda processando o que é a Ásia, né? Mogi, tudo? Como tu está? Quanto tempo? Então, estou aqui na Ásia, minha primeira vez aqui na Ásia. Fiz uma escala na China e agora tô na Tailândia, né? Vai fazer 3 meses que eu tô aqui na Tailândia. Gente, outro mundo a Ásia. Não sei explicar o que é a Ásia. Meu Deus, realmente eles estão em 2150 e é muito contraste, sabe, gente? Não sei explicar, né? Enfim, eu tava, como eu falei pra vocês, eu tava em Malta e em Roma, né? E aí são destinos mais padrão, né, gente? Por mais que tenha o desafio da língua e tudo, mas são destinos, assim, mais padrão, que a gente já tá mais acostumados, assim, até a consumir, né? Consumir conteúdo sobre isso, então, né? Mundo ocidental. Aí eu cheguei na Ásia e, né? Tailandês, ninguém fala inglês por aqui. Mari, inclusive, já veio, né, para a Tailândia. Como que foi a tua experiência sobre isso, Mari? Conseguiu se virar só com inglês ou teve que aprender um pouco de tailandês também? E, enfim, né? Desafios linguísticos, desafios culturais, muito contraste, assim, no sentido social e econômico mesmo, sabe? Então, por exemplo, em Bangkok, né, que eu tava até alguns dias atrás, prédios gigantes e complexos de shopping, assim, megalomaníacos e enormes, e um dos shoppings lá, né, com
lojas de grife, de luxo e Louis Vuitton e Prada e blá blá blá, e aí tu caminha tipo 5, 10 minutos, tu tá num bequinho assim com um terreno baldio e lixo e... Ai, doideira, sabe, gente? Eu acho muita doideira, muito contraste. Não tô dizendo que é certo ou que é errado, né? Só estou relatando a experiência e as impressões que eu tô tendo até agora. Tudo certo, Mog, também. A Ásia, vários países em um só, você vê de tudo, exatamente. Exatamente. Então tá, galera. Perguntas, mandem perguntas. Enquanto eu tomo meu café, tô falando demais. Qual que é o maior medo que vocês têm? Ou maior insegurança, ou algo que vocês... sei lá, a maior preocupação de vocês? Em relação a uma viagem. Pode ser dúvida, insegurança, medo. Tipo, algo que vocês acham importante resolver para vocês se sentirem seguros para isso. As pessoas falam muito da questão financeira, né? E aí, de novo, né? Acho que a gente entra no mesmo tópico de antes. Eu acho que é algo que exige, sim, investimento, né, galera? Preparar uma viagem para o exterior não é como comprar uma blusinha da Renner, né? Mas, como tudo na vida, se a gente for fazendo as coisas aos pouquinhos, a gente consegue atingir, né? Então, no meu primeiro intercâmbio, eu juntei dinheiro por muitos anos, né? Na poupança ainda, na época. E que a gente não tinha bancos digitais e investimentos como se tem hoje. Então, não teve muito mistério, assim, sabe? Foi guardando mesmo, economizando mês a mês. E algo que eu acho muito importante, gente, é, assim, tirar um pouco desse pensamento de quando sobrar eu vou guardar, né? Porque quando sobrar não existe, galera. Eu não sei aí, mas o quando, se tu esperar sobrar, não vai sobrar. Não vai sobrar. Tu sempre vai encontrar alguma coisa mais urgente, mais importante, mais não sei o quê. Então, é tu ter aquilo mesmo como meta, como objetivo e colocar aquilo como um boleto mesmo, sabe? Tipo assim, pode até variar o valor, né, de mês para mês. Então esse mês, sei lá, recebi menos ou vou ter, né, um gasto maior, sei lá. Então, vou guardar um pouco menos. Mas de esperar sobrar para guardar, gente, para investir, não funciona. Nunca sobra, exatamente, Fátima. Nunca sobra, né? Ai, quando... É que nem tempo, né, gente? É a mesma lógica, né? Ai, quando sobrar tempo eu vou fazer isso? Gente, não sei aí pra vocês, mas por aqui nunca anda sobrando tempo, né? Ou tu coloca na agenda, tu coloca aquilo como um compromisso, pode até ser flexível, né? Então... esta semana eu tenho que fazer isso. Quando vou fazer, não sei. Se vai ser na quinta, se vai ser na sexta, se vou dividir entre os 2 dias, se é algo mais demorado, né? Não sei. Mas essa semana eu tenho que resolver isso, ponto. Né? Coloca ali uma deadline e resolve. Porque, um dia vou fazer, um dia vou aprender, um dia não sei o quê. É isso, né, Fátima? Tirar antes pra investir. Porque senão não adianta, né, gente? Então a gente fica sempre empurrando com a barriga. E a gente fica naquilo do, um dia, né? Um dia eu faço, um dia eu aprendo inglês, um dia não sei o quê, um dia viajo, um dia, né? E aí também, gente, eu acho que mais do que isso, também a gente entra numa questão vou abrir aqui também um outro parênteses e puxar uma outra área, tá? Coisa assim de fé aplicada, sabe? Porque né? Tu sabe que tu quer fazer isso, tu tem o desejo de fazer isso, mas... tu tá fazendo, né? Ok, eu não consigo fazer a minha viagem hoje, né? Não tenho esse dinheiro disponível para fazer hoje, eu não tenho tempo que seja, né? Para fazer uma viagem hoje, né? Não consigo tirar férias hoje, mas o que tu pode fazer hoje que tá a teu alcance, para te deixar um pouquinho mais perto, né? É buscar algo sobre o teu destino, aprender um pouco mais sobre o teu destino, é melhorar o teu inglês, é tirar o teu passaporte que seja, né? Eu lembro que eu falei sobre isso com uma aluna, acho que foi essa semana, enfim, alguns dias atrás,
que ela mora na Itália hoje, e ela tava me relatando algo bem assim, né, que as pessoas, né, enfim, as pessoas dizem pra ela a mesma coisa, mas eu queria fazer isso, eu queria não sei o quê, mas então a pessoa não tem nem passaporte, gente. Então, né, orem e peçam pra Deus, mas façam uma parte de vocês também, né? O que tá ao alcance, né? Porque nem sempre... Acho que as pessoas, elas tendem a ver, assim, a coisa como, né, assim, o grande projeto, mas a gente tem que dividir, né, as coisas em pequenas etapas. Então, o que tá ao meu alcance hoje para fazer isso? É melhorar o meu inglês? É buscar mais informações sobre o país? É buscar sobre oportunidades para trabalhar, né, nesse país, se teu objetivo for trabalhar ou estudar ou whatever? É guardar dinheiro, né? É financeiro? É fazer meu passaporte? Né? É ir atrás da minha cidadania, se for, sei lá, né, morar em um país e que tu tenha direito à cidadania, né? Como no caso dessa minha aluna na Itália, né? Ela tem cidadania italiana. Então, eu acho que é por aí, sabe? Né? O que pode ser feito hoje que tá ao meu alcance? O que a pessoa, né, o eu de hoje pode fazer pelo meu eu do futuro? Para alcançar isso e para estar um passinho mais perto do meu eu do futuro. Dúvidas, galera? Mandem aí perguntas. Eu não acredito que vocês não têm dúvida. Se vocês estão nessa live, eu acredito que vocês têm o mínimo de interesse de viajar para outro país, correto? Ou estão aqui só para engajar comigo, queridos? Mandem aí dúvidas, perguntas. Como fazer, o que fazer, para eu responder. É isso aí. Depois eu te respondo, tá, Felipe? Depois eu te respondo lá pra gente combinar. Podemos fazer sim. Não sei quando, né? Não te prometo que logo, mas podemos combinar pra gente fazer uma live sim. Outra coisa, galera, que eu não falei, que eu acho que é muito importante, é sobre a flexibilidade, sabe? E aí, também, né, uma parte mais, sei lá, talvez até espiritual, mais filosófica, né? Mas eu acho que viajar, assim, acaba te tornando muito mais flexível com as coisas, sabe? Não é aceitar qualquer coisa, eu acho que não é sobre isso, sabe? Mas é no sentido assim de, ok, as coisas não saíram 100% como eu planejei, mas é o que temos para hoje, sabe? E aí eu consigo relacionar isso com várias situações, né, que eu vivenciei desde a minha primeira viagem até hoje. Porque eu lembro, assim, que na minha primeira viagem eu tive que voltar, tipo, 3, 4 vezes, assim, pro mesmo lugar pra tirar umas fotos, assim, mais ou menos. Porque o tempo tava sempre ruim, enfim, não conseguia fazer umas fotos legais, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser muito flexível, né, em situações assim, como na vida, né? Se a gente não quiser se frustrar, sabe? E se decepcionar. E, enfim, citei esse exemplo porque eu lembro que foi uma coisa que eu escrevi sobre, né, num texto, quando eu voltei do intercâmbio. Mas é no geral mesmo, sabe? Porque vocês lembram que eu falei que a minha primeira opção era Londres, né? Porque eu queria, assim, quando eu tava definindo, gente, meu primeiro país, né, pra viajar, eu queria um país na Europa, né? Eu não queria Estados Unidos e Canadá, eu queria um país na Europa, com, né, o inglês como língua materna, obviamente, e aí Londres, né, enfim, Reino Unido foi o primeiro que me veio à cabeça, né, o mais clássico. Então, isso pra mim era importante, né,
ter inglês como língua materna e ser na Europa. Isso para mim era inegociável, digamos assim. Mas como eu falei, né, era muito mais caro do que Malta. Então, quando eu comecei a pesquisar e tal, né, fazer a parte do ativo, né, da fé ativa, e comecei a pesquisar, né, então fazer orçamentos e tal. E aí, a agência me apresentou Malta, eu disse, interessante, né, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre o país e tal. Então, olha só, Malta nem era a minha primeira opção, né, e assim, eu não me arrependo nem um minuto, porque Malta é incrível, incrível, incrível. Claro, né, que tem muito afeto envolvido nisso, porque foi minha primeira viagem, mas assim, Malta é um país incrível, galera. Se vocês tiverem oportunidade, vão, porque Malta é lindo, né? Então, muita natureza, um lugar muito histórico, assim, né? Um lugar onde a fé também é muito forte. Por ter essa ligação, assim, nessa proximidade ali com Roma, com a Itália, e também porque o apóstolo Paulo esteve por Malta, né? Então, a fé em Malta é muito forte. Malta é um dos países, assim, mais católicos do mundo, então tem um carinho muito especial, assim, por Malta, né? Tanto que eu acabei de voltar. Mas, enfim, né? O que eu quero dizer é importante a gente também ter essa certa flexibilidade, né? Porque Malta nem era a minha primeira opção e acabou que virou uma belíssima surpresa, né? Que eu talvez não tivesse descoberto se eu tivesse ido para Londres, né? Na minha primeira viagem, que seria a minha primeira opção, né? Minha opção mais óbvia. E aí, galera, ninguém mais sem dúvida? André tá indo aí? Eu tô vendo vocês, mas não consigo ver quem tá, gente. Tô vendo alguns comentários aqui, mas não tô vendo mais quem tá. Por que tu quer ir pro Japão e pra Coreia, André? Eu acho que eu sei. Mas me conta aqui, se é pelo motivo que eu tô pensando. Não sei se o André ainda tá aí. E aí, né, gente, o Fly High, ele vem e ele ajuda nessa parte, sabe? Então, como eu falei, sim, então me conta por quê. Ele ajuda em questões assim, né? Então, como eu falei, a ideia inicial do Fly High era, ok, vou montar um curso de inglês para viagem, né? Então, frases, expressões, vocabulário que o meu aluno precisa saber. E aí, fichas foram caindo durante o processo e eu me dei conta, né? Origens, eu sei. Eu imaginei que era por isso. E aí eu fui me dando conta que, nossa, pera lá, né? O inglês é super importante, mas ele é só uma parte desse processo. Então, o Fly High, ele é sobre isso, né? Ele ajuda... Eu brinco, né, que o Fly High ele é um curso anti-desespero, né? E anti-silêncio, né? Pra não acontecer, assim, de alguém, sei lá, chegar em ti e perguntar uma coisa básica, uma coisa simples, né? Where are you from? How are you? E tu travar, tu congelar, né? Então, é sobre isso. O Fly High é um curso sobre confiança, né? Antes de tudo, assim. Então, ele envolve inglês também, porque afinal é isso que eu faço, né? Sou prof de inglês, porém o inglês é só uma fatia desse bolo, certo, galera? Qual o valor do Fly High? 12 de 41 no cartão, 12 vezes de R$ 41, ou 499 à vista. Este é o valor do Fly High. Então, todo o curso, tá, galera? Não é mensalidade, tá? Parcela, né? 12 vezes de 41, tá? 499 é o valor total, 899. Então, lembrando, né, galera, que pra quem chegou depois, deixa eu pegar aqui de novo a estrutura. Peraí. Pra relembrar vocês.
Ó, são 13 módulos, tá? Vou falar assim de forma breve agora, né? Porque eu falei mais detalhado antes. Eu vou deixar a live salva, eu acho, tá? Pra vocês conseguirem rever se vocês chegaram depois, tá? Mas enfim, são 13 módulos, tá? Módulo 0, pré-embarque. Módulo 1, então, sobre aeroporto, embarque, voo. Módulo 2, chegada ao destino. 3, acomodação. Deslocamento. Compras, serviços e atrações. Questões financeiras, então dinheiro, câmbio, pagamentos, segurança, imprevistos, aplicativos e sites úteis que vocês podem usar durante a viagem, durante, antes e depois, né? Checklist para embarque, oportunidades pelo mundo para estudar e trabalhar. Cara, esse módulo é ouro, galera, de verdade, tá? Esse módulo é ouro. Então, oportunidades pelo mundo, né? Onde é que eu posso achar vagas para estudar? Onde é que eu posso achar bolsas para estudar? Quais são os tipos de intercâmbio que existem? Porque não existe um único tipo de intercâmbio, tá, galera? A gente tem, sei lá, a gente tem au pair, a gente tem high school, a gente tem work and travel, então aqui eu falo um pouquinho de cada um. E o módulo 12, então, que é a comunidade e o suporte, né? Que eu chamo de tripulação. Então, temos as lives aqui, né? Vou fazendo no mínimo 2 lives, tá, galera? Mas eu faço mais, né? De acordo com a necessidade do grupo. Um encontro individual comigo, tá? Que aí vocês podem escolher como vocês querem usar esse encontro, se é para uma aula de conversação, se é para uma mini consultoria, né? Grupo de suporte e cupons de desconto. Vou deixar salvo, Fátima. Vou deixar salvo. Porque eu sei que... Eu tentei fazer no domingo pra ser, né? Domingo de noite pra ser um horário em que todo mundo conseguisse... Todo mundo não, né? A maioria das pessoas conseguisse. Mas eu sei que tem gente que não conseguiu, né? Eu tenho alunas minhas que me falaram que iam tentar estar aqui, mas não conseguiram. E boa pergunta, André. Nessa turma, eu vou deixar acesso a 2 anos, tá? No curso. Na próxima, eu já não sei, tá? Porque eu tô repensando isso. Mas nesta turma, 2 anos de acesso. Tá? Que vamos combinar, né, galera? É tempo mais do que suficiente para se planejar. E mesmo que vocês não embarquem em 10 anos, né, gente? O conhecimento que vocês vão ter durante esses 2 anos, vocês vão conseguir se planejar, pelo menos, né? Mesmo que vocês não viajem em 2 anos, né? É tempo mais do que suficiente para se planejar. E nesses 2 anos, vocês vão tendo atualizações durante o curso, tá, gente? Então, sempre eu tô incluindo a aula nova, né? Vou fazendo as lives, enfim, sempre vou agregando conteúdo, incluindo conteúdo lá. Inclusive, tô reestruturando aqui alguns módulos, né, que eu alterei, assim, da turma 1. Achei que ficaria melhor de uma outra forma. Então, tô reestruturando algumas coisas. 2 anos de acesso, então, nessa turma. Tá bom, galera? Mais alguma dúvida? Falem agora. Ou calem-se para sempre. Não, para sempre é muito tempo, né? Mas aproveitem e façam as perguntas de vocês. Ó, eu vou deixar essa live salva, tá? Vou salvar ela aqui, depois eu posto ela no feed, provavelmente. E aí, retomando, né, galera? Se vocês têm o sonho, né, de viajar, mesmo que vocês não tenham, mesmo que não, né? Principalmente se vocês não têm certeza de para onde vocês querem ir, ou quando vocês querem ir, ou como, né? Eu acho que é justamente para isso que o Fly High vem, né? Para dar essa clareza, assim, pelo menos os próximos passos, assim. Então, principalmente se vocês não têm, assim, essa clareza, né? Tipo, de para onde vou, de como faço, né? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Então, o Fly High é um curso que tá bem acessível, né, galera? Porque vamos combinar, né? 40 pila por mês dá o quê? É um café superfaturado, né? No aeroporto. Eu não é? E aí... é isso. Tá bom, galera? Então tá bom. Se vocês não têm mais dúvidas, então eu vou indo. Yes. Se vocês tiverem durante a semana, mandem no inbox, que na medida do possível eu tentarei responder, tá? E
deixarei o link do Fly High na bio, tá? Tanto no meu perfil aqui, no Teacher Lori, quanto no meu perfil pessoal, que é o Lori Poleto, tá? Então, Teacher Lori Poleto, no meu perfil profissional, quanto no Lori Poleto. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Como é que encerra, galera? E agora?